Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Rafael, professor de Física 1, parte de Mecânica. Vamos começar com a terceira aula, que dá prosseguimento à cinemática. Estávamos estudando cinemática e vamos prosseguir nesta aula. O que significa uma velocidade negativa? Bom, quando um corpo se desloca em uma trajetória, costumamos convencionar um dos sentidos do movimento como sendo positivo e o outro sentido, então, será o negativo. Por exemplo, eu moro em Juiz de Fora e a minha cidade fica no meio do caminho, aproximadamente, entre Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Se nós convencionarmos que de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro é o sentido positivo, então um carro a 80 km por hora indo no sentido do Rio de Janeiro vai ter velocidade positiva de 80 km por hora. E um outro carro em iguais condições, porém indo de Juiz de Fora para Belo Horizonte, vai ter velocidade negativa de 80 km por hora. Então, leiam aí o livro e vocês vão entender isso que eu falei com outras palavras. Nós traçamos uma trajetória e o sentido positivo dela é, por um lado, quando eu saio da origem e prossigo nessa trajetória, eu estou com velocidade positiva. E quando eu venho no sentido contrário, eu estou com velocidade negativa. Agora vamos prestar atenção nas unidades. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o fato de que a física não faz sentido sem unidades. Para a matemática, já é bastante o número. Mas a física necessita de unidade. É preciso que você opere tanto com o número quanto com a unidade. Vamos ver o que o livro fala. Se a velocidade de um corpo vale v igual a 30 km por hora, e você deseja calcular a distância que ele percorreu durante o tempo t igual a 3 horas, então nós já vimos que basta fazer a multiplicação distância igual a velocidade vezes tempo, 30 km por hora vezes 3 horas igual a 90 km. Em matemática, basta somente multiplicar 30 vezes 3, que é igual a 90. Mas na física, é necessário o adicional conhecimento da operação com unidades. Então, vamos operar quilômetros por hora com hora e dá quilômetro. Então, a física precisa desse conhecimento sobre a manipulação de unidades. Observe que a unidade de tempo simplifica-se ao realizarmos a multiplicação, e o resultado é expresso corretamente em quilômetros, que é uma unidade de distância. Bom, mas vamos agora ver o caso onde a velocidade é expressa de uma maneira diferente
e não permite a multiplicação direta, como o caso aqui, onde a velocidade é 60 metros por minuto e o tempo decorrido foi 15 segundos. Aí nós observamos que você pode fazer 60 vezes 15, mas isso pode ter um sentido matemático, mas não tem sentido físico. Porque você não vai conseguir cancelar o minuto com o segundo. Como se procede então? Devemos fazer a conversão das unidades. Aí no livro de vocês, leiam para que vocês possam ter o seu entendimento pessoal com outras palavras, mas basicamente é isso daqui. Nós vamos converter o minuto para segundo ou o segundo para minuto. Temos duas opções. Na primeira opção, vamos deixar 60 metros por minuto e converter 15 segundos em 0,25 minuto. E isso fica 15 metros, então. 60 metros por minuto vezes 0,25 minuto é igual a 15 metros. De forma semelhante, podemos operar em cima da velocidade 60 metros por minuto e expressá-la como 1 metro por segundo. Você vai, ao invés de 1 minuto, você vai colocar 60 segundos. Então, se é 60 metros para cada minuto, vão ser 1 metro para cada segundo. E desta maneira, fazemos novamente a operação 1 metro por segundo vezes 15 segundos é igual a 15 metros. Mais uma vez, eu vou estressar que a matemática ela é uma coisa, a física é outra. A matemática você usa somente o número. Na física é necessário trabalhar com a unidade, porque você vai errar se você não prestar atenção nisso. Vejamos agora, gente, um exemplo com gráfico. Gráficos geralmente são usados em prova. Então, é de nosso interesse saber ler e interpretar gráficos. Consideremos um automóvel deslocando-se em uma estrada reta com uma velocidade constante de 20 metros por segundo. Então, guardem aí. A velocidade do carro não vai alterar. Ela é constante, igual a 20 metros por segundo. Usando a relação D igual a VT, podemos calcular a distância D, que ele percorre para diversos valores do tempo. Então, com a velocidade constante igual a 20 metros por segundo, depois de 1 segundo, percorro a distância de 20 metros. Veja que aqui não está em quilômetros por hora, aqui está em metros por segundo. Depois de 2 segundos, 40 metros. 3 segundos, 60 metros. 4 segundos, 80 metros. E 5 segundos, 100 metros. Então, esses conceitos de distância percorrida e velocidade são muito importantes para a mecânica. Veja no gráfico isto que a tabela mostrou. No eixo horizontal temos o tempo e no eixo vertical temos a distância percorrida. Os pontos A, B, C, D e E representam os pontos de abscissa e ordenada, os pares, tempo e distância.
Para 1 segundo, 20 metros. Para 5 segundos, 100 metros. Veja que a velocidade vai ser a divisão entre ΔD, que é a variação da distância percorrida, e ΔT, que é a variação do tempo gasto. Então, caso, isso vai acontecer em prova, caso você não conheça a velocidade e você receba o gráfico como ele está assim, para encontrar a velocidade, basta dividir ΔT por ΔD, ΔD por ΔT. Em outras palavras, para você que já viu isso, ou para você que está interessado em aprofundar, você vai entender que a velocidade é a tangente. A velocidade é a tangente da reta. Então, a tangente da reta é ΔD sobre ΔT, que é igual à velocidade. Então, nós vemos que em qualquer movimento uniforme com velocidade v constante, a distância percorrida por um objeto é diretamente proporcional ao tempo t decorrido neste percurso. Este fato é representado matematicamente pela relação d proporcional a t, onde o símbolo proporcional significa é proporcional a. Aí o livro vai falar o que nós já comentamos, que após 1 segundo, a distância percorrida é 20 metros. Isso é o ponto A. E o ponto B indica que após 2 segundos, a distância percorrida foi de 40 metros. Em qualquer movimento uniforme, o gráfico distância por tempo é uma reta que passa pela origem. E a tangente desta reta é a velocidade do automóvel. Vamos agora falar mais um pouco sobre a inclinação do gráfico. No gráfico da figura, tomemos dois pontos quaisquer, como A e D, por exemplo. Esses pontos do gráfico correspondem a dois pontos diferentes da trajetória do carro, separados pela distância que ele percorreu em um certo intervalo de tempo. Para os pontos A e D considerados, é fácil ver que temos os intervalos de tempo 4 segundos menos 1 segundo igual a 3 segundos. E a distância percorrida, 80 metros menos 20 metros igual a 60 metros. Vamos lá no gráfico novamente e observar. Então, o livro quer que nós prestemos atenção sobre os pontos A e D. A variação da distância entre D e A é o ΔD, que é igual a 80 menos 20, que é igual a 60 metros. E a variação do tempo entre A e D é o ΔT, que é 4 menos 1, que é igual a 3 segundos. Assim, temos a variação do intervalo de tempo igual a 3 segundos e a variação da distância igual a 60 metros. Em matemática, a variação de uma grandeza qualquer é representada pelo símbolo da grandeza, precedido da letra grega delta. Assim, ΔT representa a variação no tempo e ΔD representa a variação da distância percorrida.
Então, ΔT é igual a 3 segundos e ΔD é igual a 60 metros. Um conceito muito importante no estudo de gráficos e que vai servir para nós aqui na cinemática é o conceito de inclinação. A inclinação ou a tangente da reta, a inclinação é igual a ΔD sobre ΔT. Então, vemos aqui que a inclinação ΔD sobre ΔT vai ser 60 metros dividido por 3 segundos, que é igual a 20 metros por segundo. Como vemos, este valor coincide com o valor da velocidade do automóvel. Então, a inclinação do gráfico d por t para um movimento uniforme, nos fornece o valor da velocidade. Então, a velocidade vai ser ΔD sobre ΔT. Agora vejamos mais um exemplo. Exemplo número 2. Então, pessoal, é muito importante que vocês façam exercícios. Ler a matéria é importante, sim, mas os exercícios são ainda mais importantes do que apenas ler a matéria. Eu indico a vocês estudarem através de exercício. Será muito mais produtivo para vocês estudar através de exercícios e não ficar somente lendo a matéria. Vamos ao exemplo número 2. Um carro em movimento uniforme percorre em 1 hora 60 km. Em 2 horas, 120 km. Em 3 horas, 180 km. E em 4 horas, 240 km. Aí do lado está o gráfico feito através das informações que o livro deu. Veja que no ponto A, nós temos a correspondência entre o tempo t igual a 1 hora e a distância percorrida igual a 60 km. E o ponto B, nós temos a correspondência entre 3 horas e 180 km. A letra A, construa o gráfico dt para este carro. O gráfico já foi feito e está ali do lado. Escolhendo uma escala apropriada e marcando os pontos correspondentes aos pares de valores de t e d, obtemos uma reta passando pela origem, como já era esperado. Agora, vamos para a letra B e, a partir do gráfico, calcular a velocidade do carro. Como nós vimos que a velocidade é a inclinação do gráfico, dt ΔD sobre ΔT, ΔD sobre ΔT, que é igual a tangente da reta, vocês vão aprender o que é tangente em matemática. Eu estou adiantando para vocês, mas vocês com certeza vão ver que tangente é isso que eu estou falando. Escolhemos 2 pontos quaisquer, como os pontos A e B, e vamos calcular as variações. A variação de distância entre B e A vai ser 3 menos 1 igual a 2 horas no tempo.
Quer dizer, desculpem, a variação de tempo entre B e A é igual a 3 menos 1, que é igual a 2 horas. E a variação de distância entre B e A vai ser 180 quilômetros menos 60 quilômetros, que é igual a 120 quilômetros. Então, é isso que o livro vai mostrar aqui. A variação de tempo igual a 2 horas e a variação de distância igual a 120 quilômetros. Então, se fizermos ΔD sobre ΔT, teremos 120 dividido por 2, que é igual a 60 km por hora. Então, quando nos é dado o gráfico e não sabemos a velocidade, basta fazer ΔD sobre ΔT. Agora, vamos entender um pouco mais sobre posição e trajetória. O que é posição de um móvel e sua trajetória? Você já deve ter observado que nas estradas existem placas, denominadas marcos quilométricos, indicando a distância da posição desta placa até o começo da estrada, que é o quilômetro zero. Suponhamos, então, que um automóvel esteja no instante t igual a zero, passando em frente a uma placa do quilômetro 30, como mostra a figura. Tá, aqui temos a figura. A posição do carro no instante t igual a zero é d igual a 30. E no instante t igual a 1 hora é 80. Então vamos entender o que o livro quer dizer com isso. Dizemos que a posição do carro em relação ao começo da estrada é d0 igual a 30 km. Esse zero aí significa posição inicial. Evidentemente, isso não significa que a distância percorrida pelo carro tenha sido 30 km. Não. Representa que ele saiu, ele partiu, ele iniciou em 30 km, a partir do início da via. A estrada que começou lá no zero, mas o carro não começou no zero. O carro já começou em 30 km à frente do zero da via. Evidentemente, isso não significa que a distância percorrida pelo carro tenha sido 30 km, pois ele pode não ter iniciado a sua viagem no quilômetro zero. Supõe ainda que o carro prossiga em sua viagem, sempre no mesmo sentido, e no instante t igual a 1 hora se encontre em frente à placa de quilômetro 80. Aí, mais uma vez, não quer dizer que o carro percorreu 80 quilômetros. Quer dizer que ele, naquele momento, 1 hora depois, ele passou pela marca na via de 80 quilômetros. Então, agora a posição do carro D1, né? Nós vamos aí rotular D0 como posição inicial e D1 como uma posição secundária ou posição final. Você pode concluir facilmente que no intervalo de tempo ΔT, 1 hora, que é o tempo que ele gastou para chegar até o quilômetro 80, menos o tempo inicial, onde ele começou, vai ser 1 menos 0, que é igual a 1. O carro percorreu uma distância igual a 50 km. Então, aí a distância percorrida não é 80. A distância percorrida é 50. Por quê?
porque ele está em 80, mas ele começou em 30, então vai ser 80 menos 30 igual a 50. Para se determinar a posição de um corpo em uma dada trajetória, basta que se forneça o valor de sua distância medida sobre a trajetória a um ponto dela tomada como referência, ou seja, a origem. Bom, agora vamos ver mais um exemplo, o exemplo final para esta aula. Posição versus tempo. Suponhamos que o automóvel tenha sido observado durante um tempo total igual a 4 horas. De 0 a 4. Aqui o tempo inicial vai ser 0 e o tempo final vai ser T4 igual a 4 horas. E que o gráfico da figura B, aqui do lado, represente a sua posição em função do tempo. Analisando o gráfico, vemos que no instante t igual a 0, o carro se encontrava na posição D, 0 igual a 30 km. Veja lá, o carro não parte do 0 km. Não. Em t igual a 0, no momento que ele parte, no momento que ele começa, ele já começa em 30 km. E a partir desse ponto, desenvolveu um movimento uniforme, afastando-se desta posição com velocidade constante até a posição 80. Então, ele gastou 1 hora para sair do quilômetro 30 e chegar no quilômetro 80. Observe que esta descrição do movimento corresponde aos dados da figura anterior. Evidentemente, a velocidade do carro neste trecho é dada pela inclinação do gráfico. Bom, pela inclinação do gráfico, mas aonde? Somente de 0 a 1. A outra parte do gráfico não é de interesse no momento. Somente de 0 a 1, 1 hora, você vai ter uma inclinação, e essa inclinação é igual a 50 km por hora. Vai ser o quê? ΔD 80 menos 30 igual a 50. E ΔT, 1 hora menos 0 igual a 1. Então, 50 km dividido por 1 hora, 50 km por hora. Agora, vamos ver que a partir de t igual a 1 e até t igual a 3, a posição do carro não se alterou, permanecendo constante no valor de d igual a 80 km. O que aconteceu, então, para o carro, para a posição dele ser mantida? Isso indica, então, que o carro permaneceu parado. Observe que o carro está parado. A velocidade dele é igual a 0. De 1 hora até 3 horas. O carro ficou parado no quilômetro 80. Às vezes, as pessoas quiseram ir num restaurante, almoçar ou jantar, e o carro ficou parado lá no quilômetro 80. Então, ficou lá o carro parado de 1 hora até 3 horas. Então, a variação de tempo foi 2 horas. Ficaram 2 horas lá no restaurante. Portanto, neste segundo intervalo, vemos que a velocidade é igual a 0, que corresponde à inclinação nula do gráfico. Veja que uma reta horizontal tem inclinação nula. Se a inclinação é igual a 0, então a velocidade é igual a 0. E no terceiro intervalo de t igual a 3 horas, até t igual a 4 horas,
o valor da distância percorrida, que representa a posição. Distância percorrida não, o valor da posição do automóvel diminui com o decorrer do tempo. Veja que a posição do carro está diminuindo de 80 até chegar em 0 km. Isso significa que o carro estava voltando sobre sua trajetória. Isso, então, nos dá uma velocidade negativa. Se a velocidade positiva é para frente, quando você volta, sua velocidade é negativa. Isso significa que o carro está voltando sobre a sua trajetória, dirigindo-se para a origem, chegando a ela d igual a 4, d4 igual a 0 km, em t igual a 4 horas. O carro percorreu, então, uma distância de 80 km em um tempo igual a 1 hora. Se nós fizermos, então, aí a divisão, vai ser encontrado o valor de 80 km por hora. O valor absoluto, né? Em valor absoluto, 80 km por hora. Mas, geralmente, quando a trajetória é direcionada para frente, positivo, voltando, seria negativo. Então, numa trajetória direcionada, a velocidade, então, seria 80 menos 80 km por hora. Então, pessoal, esta aula acaba agora. Deixo para vocês aí exercícios de fixação. Tentem fazer. Vocês, claro, terão dúvidas. Passem essas dúvidas para mim ou para o monitor e nós vamos sanar as suas dúvidas.